Amir, você já se perguntou o que eu estou fazendo aqui? Eu só me pergunto isso quando é tarde demais para responder. Mas é muito legal andar em lugares assim. E não sei por que a gente vem para cá, né? Puxa vida. Por exemplo, isso aqui é um rio, né? É um rio em contínuo movimento, numa velocidade muito lenta. Essas manifestações naturais que a gente não tem todo dia na porta de casa, elas atraem muito. Acho que é por isso que a gente procura viajar. Quanto mais eu ando nesses lugares, por outro lado, mais eu gosto lá de Paraty. Quanto mais eu fico lá, mais tenho vontade de voltar. É muito fácil hoje ver lugares espetaculares no cinema, na televisão. E eu sinto que isso acomoda muitas vezes essa vontade de descobrir. Quanto mais você vai conhecendo esses lugares que você busca tanto conhecer, e conhecendo de fato, sentindo o cheiro, conhecendo as estações e os problemas que você não vê, você vai descobrindo as coisas boas que você tem em volta da tua casa. E era uma das coisas interessantes que meu pai falava, porque tinha morado em muitas dezenas de países diferentes, sobre a importância de você estar em contato com as pessoas de um lugar, com as pedras de um lugar, ver, conhecer, sentir, ouvir. Mas isso você só vai descobrir e sentir se você andar. Barcos são casas muito especiais, porque é uma maneira diferente de viajar. Você não vai apenas atrás do mundo, mas na verdade você transporta o seu mundo. E de certa maneira você coloca pedaços do mundo por onde você andou nas janelas da sua casa. Adeus, Itapevi! No próximo mês de abril, o brasileiro Amir Klink partirá do porto da África do Sul de Calvis Bay, com destino à cidade de Salvador, na Bahia. E para percorrer os 7.000 quilômetros marítimos entre as duas cidades e os dois continentes, utilizará um barco a remo, especialmente projetado e construído no país, o qual incorpora características técnicas exclusivas e inovadoras para esse tipo de embarcação. Você vai remar indefinidamente ou haverá um tempo de descanso, um tempo para relaxar? Você tem lugar para ficar dentro do barco, a não ser aqui remando? Como vai ser? Eu vou remar no máximo 8 horas por dia. Eu não tenho patrão aqui, então eu posso parar, interromper para fazer um lanche, para fazer um cálculo de navegação astronômica, para ler um pouquinho, para escutar música. No final do dia eu cumpri minhas 8 horas, vou para casa dormir, é bastante perto, logo aí, não tem problema de condução. Quanto tempo você calcula que possa atravessar o oceano? Eu estou prevendo o máximo de 110 dias. Acho que agora, uma vez tudo pronto, no seu lugar, qualquer pessoa, o senhor inclusive, pode sentar aqui e vai concluir a travessia sem grandes problemas. Por um lado, pode se entender como uma aventura. Eu não gosto que seja interpretado como uma aventura, eu gosto que seja interpretado como um desafio de organização. Todos os que morreram no Atlântico Norte, que eram muitos que tentaram e não tiveram sucesso, também morreram pela mesma razão, o barco capotava. Então eu fiquei muito impressionado com essa história do barco capotar. Eu insisti num barquinho que não capotasse. E a gente acabou criando um monstro, ele tinha tantos recursos para não capotar, que era impossível remar o barquinho. Até que um engenheiro que eu respeito muito, que é muito engraçado, não é muito normal também, ele falou: Amir, está errado, nós temos que fazer o contrário. A gente tem que construir um barco que capote sempre, porque é impossível não capotar. Você tem que vir da África até a Bahia capotando continuamente. E cada vez que você não capotar, você vai estar no lucro. E isso inverteu totalmente o projeto do barquinho. Ele criou um barquinho totalmente instável, feito para capotar. E foi exatamente isso
que fez dele um barco extremamente marinheiro. Hoje foi um dia de muitas homenagens para Amir Klink, o remador solitário que, saindo de Luderitz, África do Sul, no dia 10 de junho, chegou ontem na praia de Itapemirim após cruzar a remo o Atlântico Sul. Uma multidão já o esperava. Depois saiu cercado pela imprensa para receber as palmas dos curiosos que já o saudavam como herói. Com este feito, Amir Klink entra para o livro dos recordes e se consagra como um aventureiro competente. Quer fazer isso de novo? Eu acho que foi suficiente, né? Foi bastante difícil, eu não faria de novo essa experiência, né? Uma pior talvez eu faria, a mesma nunca. A vida é muito curta para a gente ficar repetindo os caminhos. Foi uma empreitada extremamente ousada, a travessia no barco a remo, mas o risco era muito pequeno, porque um barco a remo tem pouca coisa que pode quebrar. Todos os problemas estão dentro da tua dimensão humana, dentro da resistência dos teus braços, dos teus dedos. Era uma casquinha de nós, era só isso que era impressionante. Mas casquinhas de nós vão muito mais longe do que a gente pensa. Eu fiquei muito impressionado com um livro que eu li, The Poles, Os Polos. Eu tinha 12 anos, acho. E havia um resumo da viagem do Nansen e um pequeno resumo da viagem do Shackleton, e eu fiquei encantado com esse livro. Foram epopeias impressionantes e a do Shackleton maravilhosamente registrada em película. O navio ficou preso do gelo muito próximo da Antártica. O Endurance literalmente morreu gemendo de sofrimento ao longo de meses, que esses gritos das madeiras do navio estourando foram minando qualquer ponta de esperança que os sujeitos pudessem ter de sair vivos dali. E em nenhum desses momentos o Shackleton se entregou. O navio afundou, eles pularam para os barcos. Quando os barcos eram pequenos demais, eles arrastaram os barcos. Quando os barcos estavam quebrados, ele usou os barcos para abrigo. O grande mérito do Shackleton foi, na verdade, não só a capacidade de resolver problemas, mas era a capacidade de administrar o desespero interior de cada um dos seus homens. Quando não havia mais nada para fazer, ele inventava um jogo de futebol em plena plataforma de gelo no mar de Weddell. E ele teve uma característica também na história dele curiosíssima, que ele nunca completou um projeto, nunca teve êxito completo. No entanto, entrou para a história como o mais bem-sucedido dos exploradores, porque ele nunca perdeu um homem nas suas viagens. E, bom, a leitura desses relatos e depois o privilégio com o veleiro de poder visitar esses lugares, de estar aqui agora no meio do gelo, sentindo o que os caras sentiam, e um monte de histórias de caras que tentaram a vida inteira chegar em lugares onde não conseguiam chegar. E assim eu fui contaminado por esse vírus que contamina tanta gente hoje. Eu não tive a minha canoa até os 10 anos. Eu não tive a minha emancipação até achar a Max. E eu percebi que a canoa é a emancipação do moleque. Quando ele consegue a sua primeira canoa, ele deixa de ser um garoto, passa a ser um homem. Você vê a alegria do molequinho quando ele ganha a sua primeira canoa, é um negócio muito bacana. Eu tive essa alegria com 10 anos, quando eu tive a Max. Era uma canoa levinha, bonitinha, eu conseguia carregar ela com mais uma pessoa e dava para ir para os lugares que eu queria, dava para ir procurar as primeiras namoradas e dava para ir para uma praia, para uma pedra, e aí a gente começa a descobrir a Baía de Paraty. Que a gente vinha aqui quando era moleque, ficava aqui nessa praia e sempre vem barco de longe aqui. E eu ficava impressionado, porque às vezes a gente tava aqui, de repente parecia um barquinho enferrujado, estava chegando do Japão, estava vindo da África, estava indo para a América Central, descendo para o sul da Argentina. E aí a gente começa a pensar, né? A gente vai toda hora daqui para a cidade, volta daqui para a cidade, volta daqui para a cidade, volta.
Você vai somando todos esses percursos e aí você pensa, puxa vida, dava para ir mais longe um pouco. Eu sempre sonhei com uma viagem polar, é um sonho bem complicado, cheio de parafusos, graxa, problemas, burocracia, muitos anos de trabalho, mas é um sonho. Em 89, no final do ano de 89, nasceu o veleiro com o qual eu tanto tinha sonhado. Esse é um barco que foi construído e preparado para ficar 3 anos sem parar em lugar nenhum no mundo, ficar navegando continuamente. Esse veleiro que eu batizei de Paraty, em homenagem à cidade onde eu morei tanto tempo, um veleiro concebido especialmente para a viagem que eu queria fazer. Ia descer para a Antártica sem escalas, ia ancorar ele numa baía, esperar que o mar congelasse para retornar no ano seguinte. Para quem olha de fora, é o início de um grande momento, mas para quem está dentro, é quase um alívio a partida. E essa hora eu gosto de estar em paz, com a cabeça fria, para poder checar se você não esqueceu nada. E diversas vezes já esqueci coisas idiotas, já estava indo para a Antártica para ficar 2 anos e esqueci de levar fósforos. Eu tinha 4.000 itens no barco e não lembrei dos fósforos. Só lembrei porque um cretino me pediu fogo para acender o cigarro. Perguntou se eu tinha fósforo. Eu falei, claro que eu tenho fósforos. E fui procurar e não tinha. Então, essas horas eu gosto de estar em paz. E nem sempre é possível. E no final do dia 26 de janeiro, eu estava entrando com o Paraty no meio de montanhas impressionantes, de rocha negra e gelo. E no final desse dia, eu consegui ancorar o Paraty na Baía Dorian, uma minúscula baiazinha que eu tinha escolhido para passar o meu inverno na Antártica. Eu não havia sido abandonado na Baía Dorian. Não estava tentando me conhecer ou superar os limites do homem. Apenas era o que mais desejava no mundo. Uma única vez, por um ano inteiro. Sozinho. Não há desafio nenhum estar sozinho, mas é o desafio de fazer tudo sozinho, que é onde você precisa abrir mão de tudo aquilo que você está acostumado a ganhar. Eu gosto de viajar para a Antártica, primeiro porque é uma utopia, é um continente totalmente utópico, não tem dinheiro, não tem bandeiras de países, não tem patriotismo e essas coisas inúteis. É uma situação muito especial na Terra. Tem uma vida marinha muito rica e é um continente vivo, demora para a gente perceber isso. Eu achei que ia passar um ano fazendo o que eu quisesse. Na verdade, a vida nesse grau de isolamento exige uma disciplina muito intensa. Tem que fazer água todos os dias, tem que fazer energia, tem que tirar a neve do convés, tem que checar os cabos, tem que esperar as janelas de bom tempo. E o fato é que a gente se ocupa bastante e passei um ano voando. E quando eu entrei na baiazinha de Jurumirim, não havia ninguém ao redor. Eu ancorei
o barco exatamente no mesmo pedaço de areia de onde eu tinha partido, eu percebi que é gozado como para quem ficou parado na baiazinha de Jurumirim, o tempo simplesmente não tinha passado. Estava tudo exatamente do mesmo modo como eu tinha deixado quando eu havia partido. Cada um tem um cantinho para onde gosta de voltar e eu tenho esse cantinho. Eu acho que o Paraty gosta daqui também, né? O barco passa anos a fio às vezes aqui. Aqui era a casa de uma antiga fazenda que tinha aqui que ruiu. E aí uns 17 anos atrás a gente reconstruiu a casa, mas como a gente diz, com as próprias mãos. Com uma casinha mais leve, meio vagabunda, mas a gente gosta muito daqui. Eu não gostava de casa, tanto é que eu sempre morei até casar dormindo no chão. Quando a gente não conhece, ele é meio tímido, faz o gênero assim, inibido. Bom, literalmente acho que eu fisguei ela. Na verdade, um cliente pediu para que eu contratasse aquele maluco que atravessou o oceano a remo, sozinho, para dar uma palestra para um evento. Aí eu fui atrás do Amir. Eu trouxe a Marina para Paraty num fim de semana. Peguei a máquina fotográfica, falei que pôr do sol lindo. E ela fotografava compulsivamente, passou uma lancha. De repente, eu senti que alguma coisa aconteceu, balançou, frum, a máquina foi pro mar, eu fui também. Quando eu olhei para trás, eu vi a Marina ao lado do motor de popa, esquiando, sendo puxada por alguma coisa, se debatendo para tentar escapar do motor. Aí, vendo a hélice, vendo o bote, eu tentando me afastar, pus o pé, me empurrei para trás, no gás. Foi só então que eu parei o barco e não entendi aonde que ela tinha se prendido, porque ela estava de biquíni, não tinha roupa para poder enroscar. Puxa vida, então o que tá me prendendo assim? E não era camiseta, coisa nenhuma, era a minha pele, que estendeu desse tanto assim. E aí eu percebi que quando ela bateu na água, ela deu uma volta. E então não só ela perfurou a barriga, como ela fez uma volta completa, deu uma laçada no cunho. Então eu tive que desvirar ela na água e eu percebi que ela não estava sentindo, ou ela não tinha se dado conta que ela estava pendurada pela barriga. Aí, né, que o cunho entrou, saiu e eu fiquei fisgada. Fui fisgada pela Amir Klink. Gostou? Aí, eu acho que ele me pescou. Foi costurada, teve um monte de pontos, não teve nenhum dano mais importante, mas, enfim, foi uma experiência meio forte em Paraty e ela ficou com uma cicatriz bem bonita na barriga que eu passei a gostar. O Amir, ele tem esses sonhos meio malucos, né? De fazer viagens, de ir pro Polo Norte, pro Polo Sul e atravessar o oceano e tal. E teve um sonho pessoal dele que sempre me fez rir, que foi assim, eu queria uma manhã acordar rodeado de mulheres na minha cama. E ele se lembra disso toda manhã, porque quando ele acorda, tô eu do lado e as 3 filhas. Mas eu posso te dizer, quando ele está em casa, ele recompensa todo o tempo que ele teve fora. Recompensa, principalmente com as meninas. Ele é um pai muito mais presente do que muito pai que está em casa o dia inteiro. As meninas deram uma alegria que eu não conhecia. Me deram uma boa desculpa para voltar inteiro para casa. É um lugar muito bonito, não tem luz elétrica. Enquanto eu estiver vivo, não vai ter luz elétrica aqui. Não tem jeito de chegar aqui de carro. A casa é vagabunda e vai continuar vagabunda. E a gente adora o lugar do jeito que é. E demorou muito tempo para entender aquilo que meu pai tinha dito para a gente no começo. Que o grande valor desse lugar era o fato dele estar como ele sempre foi. A gente não passou uma infância dentro de um apartamento, sempre foi fora. Talvez por isso que a gente gosta tanto e cada um tomou um rumo não urbano, vamos dizer assim.
Meu pai era um árabe que teve a sua fase de formação moral na Pérsia. Ele morou na Pérsia durante alguns anos, muitos anos. Tanto é que os nossos nomes são persas. E minha mãe era sueca, que era extremo oposto. Quer dizer, tudo que a gente não conseguia com o pai, conseguia com a mãe. Ou seja, teve uma cultura de um lado meio árabe, de um lado nórdica e de um lado regada a feijoada e caipirinha. Quer dizer, é uma mistura meio complexa. Eu achava o pai muito bravo. É verdade que ele era muito bravo, mas ele não era bravo, ele era rígido. Por outro lado, ele nos deu toda a liberdade do mundo. Meu pai já tinha morado em muitos países, conhecia o mundo, e a paixão que ele demonstrou pela região era muito especial mesmo. Paraty era um lugar gozado, porque a gente se sentia como num outro planeta. As pessoas daqui têm uma característica própria muito curiosa. Não se usava necessariamente roupa todos os dias, tinham liberdades que na época não existiam no Brasil. O primeiro lugar onde a gente ficou em Paraty foi essa casa aqui. Era o Hotel Brasil, da dona Zezé. E da janela da cozinha do hotel nessa rua, a gente pescava peixe-rei. A arquitetura da cidade era uma arquitetura bonita do Brasil. Era uma cidade abaixo do nível do mar. A maré lavava as ruas, e ainda é assim. A Rua da Praia é a próxima de lá, e é uma rua mais funda que essa. Por aquela rua eu já andei de canoa quase toda. Já fui na padaria comprar pão, embicando a canoa dentro da padaria, no balcão, sem descer da canoa. A silhueta dos sobrados refletida no espelho da água do mar, no meio das ruas. Isso acontecia quase sempre de madrugada, quando estava todo mundo dormindo, né? Quando eu era muito pequeno, tive trauma de onda na praia, no Guarujá, levei um susto, fiquei assustado, tinha medo de ir pro mar. E é curioso como em Paraty isso mudou. Não sei, são coisas inseparáveis, né? Eu amo perdidamente as 3, as 4 e não vou deixar por nada de viajar também. Então, é difícil explicar. Todo mundo falou, os meus primos falaram, você vai parar com essas histórias assim que tiver o primeiro filho. Pelo contrário, eu acho que as meninas me estimulam a fazer melhor, talvez até a usar com um pouquinho mais de cuidado. Então não atrapalhou, não. Eu espero um dia que elas gostem como eu gosto e que possam vir juntos também. Ele é que sofre, né? Fica muito mais difícil agora viajar sabendo que ele tem as meninas. Eu acho que viajar e me deixar em casa era uma situação, mas agora viajar e deixar as meninas em casa é diferente. Eu acho que ele criou uma raiz que antes ele não tinha. Eu acho que não dói, sabe por quê? Eu tenho muito orgulho do que ele faz. Eu sou mais do que qualquer uma, eu sou a maior admiradora dele. Eu sou a grande fã dele. Na minha carteirinha está escrito número 1, né? E eu acho que por eu ser a maior fã do Amir, é que eu tenho tanta segurança de que ele vai chegar inteiro em casa. Não dá nem para sentir medo, é uma certeza cristalina de que você não escapa
se cometer um erro. Ele vai, mas ele volta. Eu sei que ele vai voltar inteiro para casa. Passamos a última noite na casinha de Jurumirim. Os lampiões foram apagados bem cedo e na manhã seguinte, as gêmeas e a Marina embarcaram na baleeira rumo à cidade. Melhor assim, sem despedidas nem palavras. Um abraço apertado em cada uma, um aceno nervoso e o desejo silencioso de encontrá-las, quem sabe, perto do equinócio de outono, quando as gêmeas fariam seu segundo aniversário. Partia para minha primeira volta ao mundo. Tinha escolhido uma rota difícil, a mais difícil, e sabia que era grande a probabilidade de não completar a viagem. Eu poderia ser obrigado a desistir, como tantos desistiram antes. Nos 5 meses seguintes, estaria cutucando os mares mais agitados, temperamentais e gelados que existem, negociando dia e noite com ventos fortes, mar cruzado, trânsito de gelos, neblina e nevascas. E em vez de apenas atravessar o cinturão de ondas gigantes que contorna a Antártica, estaria continuamente vivendo nele, sem poder contar com o auxílio de ninguém. Só tem um lugar na Terra onde é possível sair de um ponto e continuar navegando sempre na mesma direção até bater no ponto de partida. E a ideia era contornar a Antártica a partir de um ponto dentro da Convergência Antártica. A Geórgia do Sul é uma ilha exatamente dentro da Convergência Antártica. Uma latitude muito alta para uma volta ao mundo, uma latitude que os barcos normais não gostam de ir, porque tem gelo, tem todos esses problemas, mas é um caminho que encurta enormemente uma volta ao mundo. Além do inferno, como diziam os navegadores do passado. Até o final do ano da viagem, eu estava cada vez mais me afastando de casa. E isso é uma coisa evidente numa volta ao mundo. Você sabe que ainda falta muito e que a cada dia você está indo para mais longe. Até um ponto muito especial que foi uma espécie de ápice da viagem, onde culminou tudo. E o tempo começou a piorar. Veio piorando desde o dia 26 de dezembro e foi piorando até o bendito dia do nhoque, que deu errado, o nhoque voou na parede, tudo da cozinha voou. E aí eu achei um mau presságio, o nhoque da sorte esparramar no chão com ferramentas e panelas e essas coisas. Então eu falei, meu Deus do céu, está acabando tudo, está acabando o ano, está acabando minha paciência, está acabando o tempo bom, está acabando a metade da Terra. O Oceano Índico está acabando e está tudo piorando. E você chega num ponto onde você fala, não é possível que vai piorar mais. E piorou bem mais. Entre o dia 28 de dezembro e o dia 2 de janeiro, aconteceu uma sucessão, eram depressões muito violentas. Isso acabou originando a famosa tempestade que destruiu a flotilha da regata Sydney Hobart, que é considerada a tempestade do século. E foi uma tragédia porque morreu muita gente. Muitos barcos quebraram, 60 e poucos barcos quebraram, 6 velejadores desapareceram. E eu não sabia que estava acontecendo tudo isso. E eu vivi esse privilégio da ignorância, de não saber que estava mesmo acontecendo um fenômeno muito especial. Foi a maior depressão nos 54 anos anteriores
E pela primeira vez, né, no final do ano, eu tive que de fato assumir o governo do barco e acabei ficando quase 50 horas no leme. E eu fiquei muito preocupada porque eu sabia o tamanho das ondas que ele estava enfrentando. E o fato dele não se manifestar, dele não telefonar, dele não dar notícias, e as pessoas que falavam comigo não tinham recebido informações dele, isso me preocupava. O mar ficou tão caótico, cresceu tanto, eu não conseguia mais manter uma direção inteligente, as ondas não eram mais regulares, eram ondas cruzadas, e algumas vezes o Paraty deitou, e aí passou a ser uma questão de sobrevivência, não deixar o barco capotar. E aí você sente um cansaço por antecipação, sabendo que não vai poder dormir nas próximas horas. No dia que ele me ligou, ele falou que tinha sobrevivido a 24 horas de tempestade. Ele ficou 2 dias sem dormir. E, bom, sobreviveu, graças a Deus. Estava tenso até a hora de chegar, porque as últimas horas foram complicadas para a Búa. O barco deu essa semi-capotada, eu fiquei preso lá embaixo, por azar eu estava na casa de máquinas, preparando para ligar o motor, e eu não vi o que aconteceu. Quando eu saí, o Paraty já estava no trampo normal. Fui dar partida no motor, pá, o motor parou. Quer dizer, aí nessa hora, falei, droga, vou voltar pro Brasil, não vou me mandar aqui. Vou virar para cima e volto pro Brasil, não vou aguentar. Aí você dá uma acalmada, entrei dentro, fui checar os filtros, mas aí tudo balançando, o mar tava ruim. Primeira tentativa não pega o motor, segunda tentativa pegou. Aí dá uma sensação de vitória, quando você vence a máquina. Eu venci a máquina, cheguei aqui tranquilo, o sol nasceu e atraquei às 7h30 da manhã numa boa, foi muito legal. E eu fiz uma manobra completamente troglodita. Eu estava com tanta vontade de descer nesse cais que eu pensei, bom, deixa o barco subir nele primeiro, porque ele, afinal de contas, merece. E eu entrei no cais de proa. Eu gosto muito desse barco e ele me trouxe de volta ao cais da onde eu parti. Nem parece que o barco acabou de completar uma viagem de volta ao mundo por latitudes difíceis e passou por tantos apuros. Não tem nenhum dano depois de uma viagem de quase 14 mil milhas. Apenas ele está esperando a hora de soltar os cabos aqui para voltar para o Brasil. Esse aqui é o cais, era o cais principal de Grytviken, onde encostavam os baleeiros, e ali é a plataforma de descarnagem das baleias, né, a Flanksing Platform. E eu voltei exatamente para os mesmos amarradores da onde eu tinha saído, que foi muito legal. Eu gosto desse cais, daqui saíram barcos importantes. Nessa baía foi onde morreu o Shackleton, finalmente, acabou enterrado lá naquele cemitériozinho. E aqui tem um pedaço da história muito importante das explorações da Antártica. É uma espécie de volta no tempo, porque as ferramentas, as máquinas, os utensílios, os pratos, as mesas dos refeitórios, os ganchos para pendurar a carne da baleia estão lá ainda. É impressionante ver a coragem do trabalho que esses homens faziam. Cada barco trazia 4, 5, 6 baleias que eram abertas e era uma atividade muito dura, que hoje é fantasma, graças a Deus.
embora sendo uma ilha subantártica e com toda a fauna e tudo mais, tem verde aqui, que é uma coisa que não tem na Antártica. E é o único lugar ao longo da convergência antártica onde é possível ter uma leguminosa para pôr na salada. Eu não gosto muito de visitar cemitério, mas as melhores folhinhas dessa espécie de rúcula ficam em volta da tumba do Shackleton. Então, volta e meia eu vou para lá para colher essas folhinhas e, enfim, é engraçado comer salada do Shackleton. A meteorologia é totalmente instável nessas regiões e você precisa ter um apoio. Então surgiram muitas dessas pequenas bases, são sempre refúgios e o propósito deles era dar suporte a exploradores ou a guias que tivessem problemas. Tem equipamentos de alpinismo, tem botes de borracha, tem comida, utensílios domésticos e continua esse respeito ainda de não tocar nos equipamentos que estão lá sem precisar. Está tudo à disposição, não há chaves, todas elas são abertas. Existe uma dessas bases em Port Lacroix e na porta da oficina existe uma Marilyn Monroe que foi pintada lá pelos anos 50, 60, muito toscamente, e ela é linda. Ela é linda porque você vê, olhando para ela, que ela foi pintada com um desejo de alguém que não via uma mulher há mais de 2 anos. Faça a dieta do Amir Klink, 100 dias sem comer ninguém. Minha sobrinha, com 9 anos de idade, estava um dia usando isso. Falei, filha, o que é isso? Comprou numa loja. Então eu falei, eu vou mandar para ele um presentinho, coisas que eu acho que ele gostaria de ganhar. Aí fiz um kit. E tinha revistas Playboy. Mandou. Não era? Acho que era uma Playboy. Fez um enorme sucesso. Para você não esquecer como são as mulheres, né? Porque depois de tanto tempo fora... Enfim, era a única Playboy que eu tinha. E com o aval familiar tem outro prazer. Era autorizada. Bom, essa é a literatura de sobrevivência, né? É de salvação, para acalmar os ânimos. Amir, você faria essa viagem de novo sozinho? Não sei, acho que não. Eu jurei que não faria, mas às vezes a gente não cumpre o que fala. Mas eu passei alguns bocados que acho que seria difícil escapar deles sozinho outra vez. Não dá para comparar. Essa viagem foi 100 vezes mais pauleira do que qualquer outra viagem que eu já fiz. 100 vezes no mínimo. 100 vezes. Atravessar o Atlântico remando é um brinquedo. Senti muito medo, não, puta medo. Você tem um medo de perder o controle. E que é o medo de quem é responsável. Você é o responsável maior por tudo que está acontecendo. Você tem que tomar decisões o tempo inteiro, não tem um período de descanso, você ficar 5 horas lendo um livro, não existe isso. E não é durante uma semana, nem durante um mês, são durante 80 dias, o tempo inteiro.
sorte é importante, eu sei que ela existe, muitas vezes ajuda a ter sorte, mas eu procuro nunca contar com a sorte. Nem mesmo em Deus paro para pensar, porque é tão evidente que um erro custa a morte, que não precisa ficar mítico, não precisa agradecer a ninguém por ter te salvo. Eu acho que são situações onde você depende da tua competência, do teu cuidado, dessa capacidade de sentir o meio. Esses gelos aí, até o tamanho de um ônibus, por exemplo, ou de um sobradinho, afunda um navio. Seguramente afunda um veleiro convencional. E você está sempre andando rápido, não tem como parar um veleiro em alto mar. E você está sempre calculando e desenhando, imaginando esse fio que você vai desenhando no planeta. É uma linha, e essa linha não pode colidir com essas montanhas brancas que você acabou de ver ao longo de dias. E numa tempestade, a gente simplesmente não tem mais como desviar de um iceberg ou de um gelo. Se tivesse gelo, eu teria muito pouca margem para sair fora. Mas é uma manifestação da natureza tão impressionante, tão espetacular, como uma geleira como essa, quando desmorona, que depois que passa, a gente só quer ver de novo. É uma negociação que envolve respeito mútuo o tempo inteiro. Então, você não pode impor a tua vontade. Que bom que seria se o vento mudasse e a gente pudesse continuar para leste, mas não dá agora, dá aquela ansiedade. E esse exercício de negociar com as ondas, de conversar com o mar, eu acho que é a grande qualidade de um bom navegador. Você é obrigado a se equilibrar. Você está em cima da lâmina de uma faca e você simplesmente sabe que não pode cair. Você está surfando uma onda, ela vem lá com 12, 15 metros, você vai descendo e descendo e descendo, de repente lá no fundo vem vindo outra de lado. Mas de onde pode vir? E se você não está lá para ver isso, na última hora e fazer a correção, deita o barco, arrebenta tudo. E assim você... Sabe, quebrar o barco no meio do Pacífico a 4.000 milhas da Austrália, do lado da Antártica, não é um lugar agradável. Existe na Inglaterra uma revista que tem um conselho que escolhe os maiores feitos de vela no mundo. E nesse ano a revista falava que o Amir tinha ganho essa medalha, que por sinal foi a segunda medalha dele. Eu acho que a primeira foi a travessia solo do Atlântico a remo. Ele ganhou uma medalha dessa e ganhou essa vez essa medalha nessa circunnavegação antártica. Então é o maior prêmio, assim a gente pode talvez comparar o prêmio Nobel da vela, ser escolhido por essa comissão para ter a honra de ganhar essa medalha. E ele faz as coisas como se fosse a coisa mais normal, para ele aquilo não é nada. Ele consegue, eu acho que ele chega em Paraty, fecha o barco, põe a mochila nas costas e vai para casa depois de ter dado uma volta na Antártica e fala, acho que eu dei uma volta na Antártica. E não gosta nem de falar disso. I read a quote the other day, which I pulled on him today, in which he said he would never again make another trip alone. And then he made this 88-day circumnavigation, historic navigation of Antarctica. It's unedited. It's fantastic. Realmente foi fenômeno do ponto de vista náutico, mais que a travessia para os especialistas, a travessia a remo. A travessia a remo para nós é mais óbvia. A 360 é realmente um programa gigantesco, é um domínio
de si com o mar que tem que ter absurdo. Eu não sei como ele aguentou psicologicamente. Uma viagem muito difícil, não é uma viagem para qualquer, nem para qualquer barco e eu penso que nem para qualquer tripulação. Estou contente pra caramba de ter feito. Estou agora preocupado em chegar inteiro em casa e estou morrendo de saudade das meninas. Queria tentar passar a Páscoa no Brasil e eu acredito que vai dar. A volta ao mundo já estava completa, eu já tinha agarrado o meu troféu imaginário, eu estava com sacos cheios de moedas imaginárias de ouro, mas eu tinha um caminho para chegar até em casa. E aí você tem consciência de que não adianta realizar os teus projetos ou fazer coisas espetaculares se a gente não volta para a porta de casa. Pronto, firme no Brasil. Fiquei de pé e no fundo da baía, na beira do mar, no mesmo pedaço de areia de onde parti em outubro, descobri a Marina com os braços cheios de meninas. Imóveis, lindas de morrer, chapeuzinhos brancos, a Laura e a Tamara, uma em cada braço. Tanto o mar, em vez de nos separar, nos uniu. Em 141 dias de ausência, do início ao fim, o Paraty fez a sua volta e retornou a Jurumirim. A terra é mesmo redonda. Ao longo do caminho, pensando bem, nem vento, nem ondas, nem gelo tão ruins, porque no fim nada impediu meu veleiro de voltar inteiro à sua baía. E nada foi melhor do que voltar para descobrir, abraçando as três, que o mar da nossa casa não tem mesmo fim. Pior do que passar frio, subindo e descendo ondas ao sul do Oceano Índico, seria não ter chegado até aqui, ou nunca ter deixado as águas quentes e confortáveis de Paraty.
mesmo que fosse apenas para descobrir o quanto elas eram quentes e confortáveis. Eu senti um estranho bem-estar ao contornar gelos tão longe de casa. Hoje entendo bem meu pai. Um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor, conhecer o frio para desfrutar do calor, e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Vamos sair do município de Itapevi agora, hein? Ei! Vai sair do município agora! Na verdade, o barco passa a ser, de repente, um membro primeiro da família, né? Quer dizer, ele estava aqui já antes de ter família constituída, casa, essas coisas. É engraçado, ele conheceu meu pai, que não existe mais. Ele parece grande aqui, né? Todo barco fora da água é grande. Até agora sempre foi sozinho, esse é um pouquinho maior, né? Vamos ver se tem lugar pra gente também. Morena, fala tchau pro papai, olha lá. Bom, eu penso morar uma boa parte dos próximos 6 anos nele, mas eu penso em ter uma máquina para viajar continuamente.